Olá, alunos, sejam bem-vindos então para mais uma aula aí de Sociologia, né? A proposta dessa semana, que é o segundo, né, a segunda semana de aula do quarto bimestre, é a gente continuar refletindo esse aspecto, esse fenômeno negativo da nossa sociedade chamado violência, né? Sobre o aspecto da sociologia. E aí o tema é em que medida a violência estrutural se constitui. Ou seja, como que de certa forma é estruturada, é organizada essa violência que até hoje ela vai ganhando novos tipos, né, e manifestações dentro aí das relações entre as pessoas. E especificamente nesta aula, alunos, a gente vai trabalhar a ideia da violência simbólica, né? Isto mesmo, como que há uma forma simbólica de praticar a violência. Como é simbólica, nem sempre tem aquela ideia de algo que afeta o físico, né? Mas a violência simbólica a gente vai ver que é um termo criado pelo sociólogo chamado Pierre Bourdieu, né? Que ele cria o conceito de violência simbólica. Vamos tentar entender a partir desse sociólogo o que seria essa ideia de uma violência simbólica. Então, para Pierre Bourdieu, né, entre várias contribuições, ele trouxe então o conceito de violência simbólica, aonde ele vai dizer que essa se expressa por meio da aplicação, né, violenta sobre o corpo sem dano físico. Ou seja, aparentemente a pessoa não tem nenhum dano físico, mas essa violência vai atacar principalmente o quê? O psicológico da pessoa, a capacidade emocional e também a capacidade cognitiva. O que é cognição? Conhecimento, capacidade intelectual. Ou seja, a pessoa começa a travar e sabotar a sua própria capacidade intelectual mediante ao sofrimento de uma violência simbólica aí, né? Então ele é um dos grandes teóricos que vai nos ajudar a entender esse comportamento, essa cultura da violência que vivemos hoje, né? Então, só dando continuidade aqui, ao estudar esse tema, né, tão sensível que é justamente a violência, é interessante perceber que a violência ela é complexa quando se fala do comportamento da sociedade. Não é uma violência que existe, existem várias violências e diferentes manifestações dela, né? Então, como a gente está trabalhando hoje justamente essa ideia de uma violência que se dá sutil, né? Que vem muito sutil no dia a dia, no cotidiano das pessoas, é interessante a gente compreender que tipo de comportamento é designado, definido ou mesmo qualificado como uma violência simbólica, né? Então é importante esclarecer as pessoas que, nesse caso, estamos tomando a violência simbólica a partir de elementos próprios aí da desigualdade social. Entende-se que na reprodução de padrões da violência, ainda que velada, né, ainda que algo que não é tão explícito às vezes, mas ela está presente ali. Considere, por exemplo, os exemplos, caso ainda a gente perceba, né, e hoje é muito recorrente, a violência simbólica dentro do espaço da escola, né? Quando a gente vê, quando ocorre o bullying, né? O bullying é um exemplo clássico de uma violência simbólica. Muitas das vezes a pessoa não toca no outro fisicamente, mas através de piadas, através de apontar o dedo, né? De dar risada, de contar piada ou fazer coisas e que o outro é a referência, né? Aonde muitos, né, dão risada da pessoa por N motivos que não tem sentido, né? E isso pode gerar na pessoa o quê? Uma dificuldade de relacionamento emocional, psicológico e, sobretudo, atrapalhar o desenvolvimento intelectual dela. Quando acontecer esses vários aspectos, é com certeza que a pessoa está sendo vítima, né, desse processo da violência simbólica. Então, o bullying é um dos exemplos. O outro é a ideia do assédio moral. O que é o assédio moral? O assédio moral é dentro dos ambientes nos quais nós estamos, pode ser dentro de casa, dentro da escola ou mesmo dentro do trabalho, aonde nós sofremos tipos de argumentos ou falas que sempre busca denegrir a nossa imagem enquanto pessoa, né? Se é no espaço do trabalho, é ouvir talvez aquele encarregado que é superior a nós, ou mesmo o patrão, falar muitas das vezes que você é incompetente em voz alta para que as outras pessoas ouçam, né? Ou que, né, faça ali uma correção em público para justamente te colocar em vergonha, né, em estado de vergonha. E tudo isso pode gerar o que a gente chama de violência simbólica. E também tem um assédio sexual, que é justamente
desde o ato de falar coisas para outra pessoa, fazer ali o fio-fio, ou seja, ficar se aproximando da pessoa, enfim, com interpretações ambíguas, isso também é uma forma de exercer e praticar a violência simbólica, que gera na pessoa o que? Medo, né? Gera nela uma sensação de que ela é errada ou que está, de certa forma, contribuindo para que essa violência seja praticada, né? Então, alunos, dentro dessa aula de hoje, a gente vai justamente refletir esses aspectos, né, simbólicos que demonstram violência, né, de uma pessoa para com a outra. Então, a ideia é que possamos, nesta aula, compreender com mais clareza, né, como a violência simbólica foi historicamente concebida e enraizada no nosso contexto brasileiro. Na atualidade, suas principais formas de manifestação, né, consideram a naturalização desse fenômeno social, né, e atentam-se à sua recorrência. O que quer dizer isso? Né? As pessoas acham que isso é natural. É aquela ideia, é tão praticada, né, no nosso cotidiano, né, de forma que as pessoas acham, já é natural a violência. E não é. A gente tem que compreender que violência nunca é natural. É algo que tem que ser extirpado, extinguido e tirado da sociedade. As pessoas devem tratar as outras com respeito, independente da classe social, né, do padrão econômico, do país, enfim, das diferenças que ele tenha, todos têm que ser tratados com devido respeito. E a gente vai ver que essa manifestação da violência, muitas das vezes ela é velada, ela existe e a vítima fica calada, ou porque tem medo de denunciar, ou porque às vezes nem percebe que é uma violência, né? E ele vai levando tudo isso até realmente ficar doente aí. Então, alunos, é um pouco dentro dessa questão sobre a violência simbólica, né, que é o grande tema do nosso quarto bimestre, que a gente vai estar refletindo nesta semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.